sou a tia Monique Bonioli, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Caraí, em Niterói. Eu já estou no Ministério Infantil há 9 anos, de uma forma muito ativa, né? E sempre aprendendo, buscando conhecimento, porque eu tenho pensamento de que nós não sabemos de tudo, né? E nós precisamos sempre estar em busca de aprendizado. E eu também tenho pensamento de que o que nós sabemos, nós devemos, né, e podemos compartilhar com os outros irmãos de modo a ajudar. Então eu estou há 9 anos no Ministério Infantil. Desses 9 anos eu estou vai fazer 5, e desde então tem sido uma bênção na minha vida. O ministério ele me fez crescer como serva, né, como pessoa, como mãe, como tudo, porque é maravilhoso servir a Deus. É um privilégio a gente ter a oportunidade, né, de servir ao nosso Deus, que é maravilhoso. E então eu sou com muita alegria. Eu sou evangelista de crianças. Eu sou formada pela APEC, que é a Aliança Pro Evangelização de Crianças. Fiz cursos da APEC, né, me formei lá, mas eu não faço parte da APEC. E eu também sou formada pelo IMC, que é o Instituto Ministério com Crianças, da Keila Araújo. Então são 2 institutos muito bons, né, que eu indico para vocês se especializar, conhecimento, e tem sido uma bênção, né, para muitas pessoas que fazem parte do Ministério com Crianças. Então, gente, esse curso, né, é um desafio muito grande para mim. Eu nunca fiz um curso assim online, mas esse curso ele surgiu no meu coração porque eu sou palestrante, né, eu sou professora de líderes de crianças, e eu também dou palestras, treinamentos para Ministério Infantil. E com essa quarentena, né, nós estamos impossibilitados de sair, de estarmos juntos, e eu comecei a sentir uma falta, né, de estar com pessoas, de ajudar, de compartilhar conhecimento. Eu tenho muito isso comigo, e isso é algo que me faz muito bem. Então eu falei assim, vou dar um curso online para ajudar, né, os meus irmãos em Cristo e alcançar as pessoas aí que talvez não tenham a oportunidade, né, de fazer um curso, talvez pela distância, ou dificuldade financeira, enfim, tem tantas coisas, né, que às vezes impedem a gente de estudar. Então, por isso que eu estou aqui me disponibilizando a estar com vocês nessa semana. Vai ser muito bom, vai ser uma bênção, eu creio nisso, e Deus colocou no meu coração esse curso e esse tema, né, culto infantil, porque dentro desse tema, culto infantil, muitas coisas podem ser trabalhadas, né? Muitas coisas podem ser ensinadas. E eu já percebi, né, nos treinamentos que eu dou, né, e tudo mais, que há uma dificuldade. Ó, tá pausando aqui toda hora o vídeo, mas não liga não, tá? É porque a internet está oscilando um pouquinho, mas vamos continuar. Quando pausa o vídeo, eu dou uma parada e volto a falar. Então, mas eu tenho percebido assim, uma necessidade muito grande, uma dificuldade, né, das pessoas realizarem culto infantil. Dificuldade por estrutura, por falta de visão, né, pastoral, até mesmo da liderança, enfim, muitos motivos que foram colocados aqui na minha página, conforme eu fui perguntando para vocês, para eu conhecer, né, um pouco do trabalho de vocês, a igreja de vocês, como que funciona, para que eu pudesse, dessa forma, ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Então, esse tema Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse estar melhorando. A irmã falou que está baixo o som. Mais alguém não está me ouvindo bem? Direito? Só para eu saber se o problema é aqui ou se o problema... Bota um joinha aí para mim ou então me dá um retorno de que o som está bom, por favor, gente, para eu poder continuar.
Coloca aí, o som tá bom, o som tá ruim. Ah, a Tatiana colocou que tá bom. Mais alguém? Ah, tá. Eunice, tenta aumentar o som do seu aparelho. Aumenta o som do seu aparelho, tá bom? Eu tô até com o microfone aqui, ó, para poder o som ficar ótimo para vocês. Aumenta o som do aparelho para você poder ouvir melhor. Que às vezes é o aparelho que tá com som baixo. Ah, que bom. Então vamos continuar, gente. Bem, já me apresentei, né? Já expliquei sobre esse curso. E nesse curso que nós estamos iniciando hoje, a cada dia da semana vai ser um assunto diferente, tá? E como dentro do tema culto infantil são muitos assuntos, eu calculo em torno de uma semana para que eu pudesse estar ajudando vocês, tirando dúvidas, dando dicas, ensinando. E eu creio que vai ser uma bênção, tá? Eu pretendo fazer a live todos os dias, 5 horas da tarde. E se eu tiver algum problema com a internet, alguma coisa, eu vou avisar no grupo. E aí vocês fiquem ligados, tá bom? Então, hoje, nós teremos a parte 1, tá? O nosso curso vai ser dividido em 7 partes. Hoje nós teremos a primeira parte do nosso curso referente ao culto infantil. A paz, Renata. Estou falando aqui com o pessoal que está chegando. Vê se é a internet. Tá bom, Renata? Às vezes dá uma travada aqui também, mas volta. Seja bem-vinda, Cristina. Paz. Bem, então hoje nós vamos falar sobre culto infantil. Por que fazer o culto infantil? O que é um culto? Nós vamos falar sobre onde e quando fazer o culto infantil, tá? E amanhã nós vamos falar sobre planejamento, organização e como fazer o culto infantil. Essa live vai ficar gravada aqui na página. Quem quiser assistir novamente depois, fica bem à vontade, tá? E após essa aula, eu vou postar para vocês no grupo um arquivo sobre tudo que eu estou falando aqui, sobre o tema de hoje, a aula de hoje, para que vocês tenham acesso, possam salvar no computador, no celular, para ter com vocês essa apostila, tá? Então, eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês nesse momento para a gente começar a nossa aula. Amém? Então, vou fazer igual as crianças. Abaixa a cabeça, fecha os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso. Obrigada, Senhor, por esse dia, por mais um dia de vida, Pai. Obrigada, Deus, que se dispôs, ó Pai, a estar aqui, Senhor, aprendendo mais, ó Deus, para te servir melhor no ministério com as crianças, para te servir com excelência, Pai. Ó Deus, abençoe cada membro desse grupo, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo agora, Pai, aqueles também que não puderam estar assistindo. Ó Pai, que não haja impedimento, Senhor, na vida de todos, Pai, Senhor, participar desse curso, Pai, e serem abençoados, Senhor. Ó Deus, obrigada, Deus, pela tua direção, Senhor, obrigada por todas as oportunidades, pelos ensinamentos, conhecimentos, que todos sejamos abençoados, Pai. Abençoa esse curso, Senhor, essa semana que nós teremos, a minha vida, Senhor, de todos os participantes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar. Se estiver travando, gente, você me dá um sinal aqui, tá? Fala assim, Monique, tá travando. O som não tá bom. Me sinaliza, que eu tô aqui pelo celular, mas também tô no computador. Então eu tô falando com vocês, mas eu tô vendo as mensagens também, tá? Não deixa de sinalizar não, que eu tento melhorar aqui. Então vamos. Bem, o que é culto, né? Culto é um momento de ação, é um momento de grande celebração, é um momento de adoração ao Senhor através das nossas atitudes. E são serviços, né, específicos de louvor para Deus. Então o culto é um momento de adoração, é um momento de comunhão.
e é um momento de serviço. E eu vejo muitas pessoas querendo que as crianças compreendam o que é um culto, mas sem explicar, sem levar antes a criança a ter o conhecimento sobre Deus, porque nós vamos à igreja, nós adoramos a Deus porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Deus é, nós conhecemos a tua palavra, nós reconhecemos, né, que Deus é um Deus criador, que Deus é um Deus de amor, nós reconhecemos que Deus é um Deus soberano, é um Deus misericordioso, é um Deus fiel, é um Deus justo e tantos outros atributos de Deus que nós reconhecemos, e por isso também nós adoramos a Deus. E a criança, irmãos, ela não vai ser levada, né? Ela não vai adorar a Deus como nós queremos se ela não for ensinada, se ela não for, em primeiro lugar, levada a Cristo. E a criança é levada a Cristo, muitas das vezes, no culto infantil. Né? O melhor programa para se levar uma criança a Cristo é um culto infantil, é uma escola bíblica de férias. A EBD dá? Dá. Mas não é ali o foco, né? Não é ali o objetivo. Então a gente precisa ter pessoas que desistem de fazer o culto com as crianças porque não tem comportamento, ou isso não há disciplina, ou tem muita dificuldade com a equipe, e tantas outras coisas, né, que vão impedindo aquela pessoa de fazer ali o culto infantil. E quando faz, quer exigir das crianças um comportamento que não vai ter. Não vai ter, sabe por quê? Se a criança, ela precisa ser levada a Cristo, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós somos usados por Deus para isso, mas quem convence é o Espírito Santo. E é a partir da conversão que há uma transformação. Não é verdade? É a partir da conversão que começa uma transformação. E o culto, ele é um treino, na verdade. A gente está no culto, a gente está sendo o quê? A gente vai aprendendo a adorar a Deus, a gente vai aprendendo a se comportar num culto. Se você faz parte de uma denominação e você depois vai participar de algo numa outra denominação, com uma outra liturgia de culto, você vai estranhar um pouquinho, você vai ali perceber uma diferença. E isso, às vezes, deixa a gente, né? Uau, peraí, o que eu vou fazer agora? Como que é agora? Imagina a criança. Então, nós precisamos ter muita paciência, né? Mas, de maneira alguma, deixar de realizar um culto pelas barreiras que vão se apresentando durante o nosso ministério com crianças. Eu separei algumas passagens bíblicas e eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia. Eu coloquei tudo na apostila, tá? Vocês depois poderão olhar na apostila. Abra sua Bíblia em Lucas 4:8. A palavra de Deus, ela está com muitas passagens bíblicas referentes ao culto infantil. Em Lucas 4:8. Lucas 4:8. Também estou abrindo a minha aqui. Tem algumas versões, né? Talvez a minha vai estar de uma forma, a sua vai estar de outra. Mas esse versículo diz, é a parte que fala da tentação de Jesus, né? Jesus, ele responde a Satanás e ele fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Então nós temos que adorar somente a Deus. Irmãos, me dá um feedback, por favor. Está travando para vocês ou está bom? Dá um feedback aí, tá bom? Que a minha internet hoje não está 100%.
Outra passagem que tem Colossenses 3,16. Diz assim, travando um pouco, né? Eu imaginei. Pra mim tá travando um pouquinho só. Tá, então vamos fazer o seguinte. Quando travar, eu tô dando uma pausa e aí eu continuo falando pra vocês não perderem onde eu parei, tá bom? Mas é uma trava muito rápida, assim, de 2, 3 segundos e volta. Por isso que eu perguntei, porque pra mim tá... Ó, deu uma pausa agora mesmo, viu? Então eu vou... Isso, tá. Mas eu vou continuar, tá bom? A gente vai conseguir... Tá travando só um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo. A gente para e volta rápido. A passagem bíblica de Colossenses 3,16 é uma passagem muito assim, importante para a gente entender essa questão do culto, essa questão da adoração ao Senhor. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gente, esse versículo, né, ele é tremendo. Ele fala aqui que habite ricamente em vós, em mim, em você, a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que nós fazemos no culto? Nós, né, eu e você, no culto nós adoramos a Deus com cânticos espirituais, com hinos, não é verdade? Nós, quando estamos em culto, pela pregação, nós somos aconselhados, né? Há uma aplicação para a nossa vida. Nós, enfim, temos gratidão no nosso coração quando a gente está no culto, porque a gente está alinhado à adoração. Então, irmãos, a gente compreender, em primeiro lugar, como nós estamos cultuando a Deus. Como você cultua a Deus. Qual tem sido a sua postura no culto a Deus? Porque o culto ele tem 3 dimensões, tá? Tem a dimensão pessoal, tem o familiar e tem o público. O pessoal é você. O pessoal é você. O familiar é o culto no lar, né? O culto doméstico, é o culto ali com todos juntos, adorando ao Senhor junto, aprendendo a palavra junto. E o público é quando nós estamos na igreja, travou aqui e voltou, ou em algum outro local onde as pessoas estão ali cultuando a Deus. Então, tem 3 dimensões e nós precisamos entender essas dimensões e nós precisamos praticar essas dimensões, tá? Nós precisamos nós cultuarmos a Deus, porque nós temos que entender que nós somos exemplo para as crianças. Em primeiro lugar, as crianças elas vão olhar para nós. E as crianças são imitadoras. Então, tudo que nós fazemos, elas vão fazer, elas vão repetir. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, com a nossa postura, né? A nossa atitude ali no culto. Como que está sendo? E não só no culto com as crianças, não. No culto também com os adultos, né? No culto em outro lugar, com outras pessoas, sem ser da igreja, pessoas cristãs, não cristãs. Porque as crianças elas observam e elas vão observar a forma que nós estamos cultuando a Deus. Então, eu expliquei para vocês rapidamente sobre culto. E culto infantil, irmãos? Eu fiquei muito feliz quando eu postei, né, a pergunta no grupo e vocês responderam lá certinho, né? Porque é importante fazer o culto infantil. O culto infantil ele é um culto adaptado. Quando eu paro de falar, porque trava, tá? Voltou. É um culto adaptado à linguagem da criança, de acordo com cada faixa etária. Então, não é só adaptado à criança, não. É adaptado à criança, mas de acordo com a faixa etária. Por que isso? Porque o culto do berçário é do berçário. É de um jeito. O culto do maternal é de outra maneira. O culto do jardim
de uma outra forma. E primários e juniores nós podemos até juntar, ou fazer separado, mas pode juntar, que são crianças de 7 até 12 anos ou 13 anos. É de uma outra maneira, né? Mas também há o culto misto, que é o culto com todas as idades juntas, e você vai ter que adaptar. É um desafio muito grande, mas é a realidade da maioria das igrejas. A maioria acontece o culto misto, tá? Então, é desafiador por quê? Porque você, nesse culto misto, você precisa alcançar todas as idades que ali estão. Você tem que alcançar dos pequenos até os maiores. E por experiência eu falo para você, não é impossível, mas é um desafio muito grande, porque você tem que mesclar os louvores para atender, né? A palavra tem que ser muito bem ministrada, de modo que alcance os dois. Eu particularmente eu não gosto, eu prefiro separado por faixa etária, mas eu entendo, né? Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, que nem sempre é possível separar, tá? Por falta de estrutura, por falta de investimento e tantas outras coisas, né? Por falta de equipe, mas o ideal é separar, tá? E o culto infantil, assim como o culto dos adultos, ele tem como objetivo levar a pessoa a conhecer a Deus, né? O culto evangelístico, ele tem como objetivo levar aquela pessoa a Cristo, a salvação. Com as crianças é a mesma coisa, não muda, tá? O objetivo do culto infantil é alcançar as crianças para Cristo, levar as crianças a conhecer e adorar a Deus. Esse é o objetivo do culto infantil. E nós precisamos entender que culto infantil, ele é totalmente diferente de uma escola bíblica, EBD. Não tem nada a ver, tá? A EBD, ela é voltada para o ensino da palavra. O culto infantil, ele é voltado para adoração e comunhão. E eu acrescento, salvação. A EBD, você pode levar uma criança a Cristo? Pode. Mas no culto é muito mais comum você fazer, né, esse tipo de atividade com as crianças, levando elas, porque tem um apelo feito após a mensagem bíblica, após a pregação. Então, por isso que no culto é mais fácil você alcançar as crianças do que numa escola bíblica. Na escola bíblica tem música? Tem. Na escola bíblica tem mensagem? Não, tem história. Na escola bíblica não tem mensagem. Na escola bíblica tem a história bíblica. É diferente. Eu vou falar sobre isso aqui também, durante a semana, tá? Então, nós precisamos compreender a diferença de culto para EBD, para que a gente possa compreender a partir de que ponto eu tenho que partir, o que eu tenho que fazer quando eu entendo essas diferenças, tá bom? E uma coisa que é muito comum nas igrejas, talvez muitos dos que estão nesse grupo façam, é chamar o culto das crianças, o culto kids, o culto infantil, o culto das crianças, enfim, o nome que você quiser dar, chamar de cultinho. Isso é um problema. Por quê? As crianças, elas já são diminuídas, né? Em muitas igrejas, elas já são desvalorizadas, elas já são afastadas, elas já são ignoradas. E quando a gente fala cultinho, a gente está inferiorizando as crianças, a gente está diminuindo aquela atividade que nós fazemos com excelência com as crianças, né? Então, se o culto dos adultos é um culto de grande celebração, é um culto, né, que tem todo aquele preparo, né, a equipe o Ministério do Louvor se prepara para cantar, para louvar o Senhor, né, o pastor se prepara para pregar, né, e você não vê no culto dos adultos ninguém brincando. Você vê os adultos brincando? Infelizmente, né, acontece de alguns adultos ficarem no celular. Mas isso é errado. Perdoa falar isso aqui.
se alguém faz isso, me perdoa, mas isso é errado, porque quando nós entramos no templo, nós estamos ali para adorar a Deus, nós estamos ali para ouvir a palavra de Deus, nós estamos ali, né? Muitas das vezes tem pessoas que buscam respostas, tem pessoas que estão ali precisam ser ajudadas, e por tantas coisas, as crianças também. E nós, muitas das vezes, subestimamos as crianças, e subestimamos começando, diminuindo, sem querer, né? Sem querer. Salinha, cultinho, e não é. O culto das crianças, o culto infantil, o culto kids, ele é uma grande celebração. É um momento de adoração. É um momento maravilhoso. E as pessoas precisam entender que não é algo pequeno. Não é algo pequeno, é algo grande. Então é um culto, não é um cultinho. Amém? Então, começa a trabalhar o seu vício de linguagem. Começa a tirar aí o cultinho e começa a falar culto. Valorize o ministério com crianças. Não diminua, porque eu entendo que muitas pessoas fazem isso, às vezes nem percebem o que estão fazendo, né? Mas tem muitos pais que acham que na salinha, e aí quando falar em salinha você fala sala, né? Porque aí já muda o pensamento. Acham que na salinha, né? Justamente por ser salinha, é algo pequeno, é algo sem valor, é algo que as crianças vão entrar naquela salinha e elas vão brincar. Os pais não entendem, né, que ali há sim um culto, há adoração, há conhecimento da palavra, há crianças transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há louvores que são cantados a Deus, há oração. Então, às vezes, o nosso posicionamento em relação ao culto acaba diminuindo tanto aquele momento que nós acabamos passando isso, externando isso para as pessoas que não são do ministério, principalmente os pais. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, tá bom? Tenham muito cuidado com isso. O culto dos adultos, como eu falei, é uma grande celebração. E uma coisa que é muito importante, tá? Quando nós não fazemos o culto infantil, acaba sendo uma forma de impedir que as crianças elas cheguem a Jesus. É uma forma de impedir que as crianças elas ouçam o Evangelho e elas recebam Jesus como seu Salvador. Ou seja, não fazer o culto infantil é uma forma de você afastar as crianças da mesma maneira que os discípulos de Jesus fizeram na passagem que está lá em Marcos 10, de 13 a 16, quando eles afastam as crianças de Jesus. E Jesus, indignado, Jesus exorta os seus discípulos e chama as crianças para perto dele. E eu queria convidar você agora, faça uma reflexão. Não precisa colocar aqui no comentário. Você está aproximando as crianças de Jesus, de Deus, através do culto infantil? Ou você está afastando elas, não fazendo culto infantil? Porque, irmãos, mesmo com essa pandemia, mesmo com esse isolamento que nós estamos passando, com essa quarentena, enfim, o nome aí que estão dando, mesmo com tudo isso, nós temos a internet a nosso favor, nós temos as redes sociais a nosso favor. Nós precisamos ter mais ousadia, mais coragem. Eu falo isso por mim também, para que a gente possa alcançar as crianças, buscar estratégias, buscar maneiras de não parar. O ministério não pode parar, o culto não pode parar. Monique, não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, mas a criança ela precisa continuar, ter uma continuidade, tá? Dessa liturgia que ela estava acostumada, mesmo distante. E a Bíblia fala que onde tem 2 ou mais, ali está o Senhor. Ali está sendo feito ali o culto ao Senhor.
Então eu tenho falado muito para minhas crianças, gostaríamos muito de estar juntos uns com os outros, mas o momento não é possível. E a criança ela precisa entender que ela não vai sentir a presença de Deus só na igreja. Ela vai sentir a presença de Deus aonde ela estiver. Porque Deus está em todo lugar. E Deus promete na tua palavra que Ele não abandona os seus. Mas para ela entender tudo isso, para ela compreender as verdades espirituais, antes ela tem que ser levada a Cristo. Amém? Se não levar a criança a Cristo, nós vamos querer cobrar um comportamento dela, vamos querer cobrar atitudes dessa criança, condutas que não vamos conseguir, porque ela ainda não compreendeu quem é Jesus, o que Ele fez por ela, quem é Deus, e tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz, as promessas de Deus. Ela não está entendendo aonde ela está, que é a igreja, o que ela está fazendo ali, ela não sabe, porque só há cobrança, não há explicação, não há salvação. Vocês estão me entendendo? E isso é algo que eu vejo acontecer demais, demais. E as pessoas às vezes não sabem por que isso acontece.